Quer dizer então que se eu tiver que escolher entre colocar um DIU de cobre ou um DIU hormonal, eu vou resolver todos os problemas do meu lipedema quando eu usar um DIU de cobre. Eu sou Heloíse Malfrim, eu sou cirurgiã plástica aqui do Celip, centro especializado em lipedema, e hoje o nosso assunto é: será que existe receita de bolo? Será que o lipedema é assim mesmo? Ele melhora ou piora de acordo com certos comportamentos? A verdade é que isso não existe. Nós sabemos hoje que é uma doença complexa, que envolve vários genes que podem estar alterados em uma só paciente, e que isso vai explicar o porquê que cada uma vai ter um gatilho diferente. Mas o que a gente não sabe é que muitas pacientes sofrem com lipedema e elas vão procurando as receitinhas de bolo que tem na internet e não conseguem entender por que no caso dela não resolve. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu atendi recentemente uma paciente que ela trocou o DIU que ela tinha hormonal por o DIU de cobre, porque ela leu na internet que aquele hormônio estava piorando os sintomas dela. Bom, ela tinha sim um quadro bastante sintomático do lipedema, mas o que a gente não levou em consideração são outras variáveis que também podem ser gatilhos para o lipedema. Por exemplo, o estresse. Já sabemos, o gerenciamento do estresse hoje é uma arma poderosíssima para a gente reduzir os níveis de cortisol e, portanto, reduzir a inflamação do lipedema. E o que uma paciente, quando ela entende, ela passa a usar menos hormônio, mas ela passa a sofrer com o aumento da TPM. Então essa paciente notou que o seguinte: quando ela entrou com o DIU sem hormônio, ela passou a ter muitas crises de ansiedade, uma piora extrema do seu humor 2, 3, 4 dias antes da menstruação. E isso não deixava ela dormir, não deixava ela se desenvolver, não conseguia fazer os trabalhos, os projetos que ela tinha em mente. Ela brigava com o marido, ela brigava com os filhos, ela não tinha vontade de sair de casa. Esse estresse, esse amarguramento, essa coisa crônica que muitas mulheres sentem, que é conhecido como tensão pré-menstrual, isso com certeza, no caso dela, fez muito mais malefício do que o benefício da falta do hormônio. A gente não pode demonizar o hormônio porque alguém falou que o estrogênio, o predomínio estrogênico, é a causa do problema do lipedema, porque não é. E sabe por que não? Porque eu posso te provar. Pacientes que entram na menopausa podem vir a desenvolver o lipedema, e tudo que a gente menos tem na menopausa é o estrogênio. Infelizmente, eu não posso taxar todas as pacientes como se elas fossem todas parecidas, como se elas tivessem todas a mesma fisiopatologia e o mesmo tratamento instituído em todas elas, que eu não vou ter os mesmos resultados. Então essa paciente, ela tirou o hormônio e a falta do hormônio ocasionou nela um aumento, uma piora dos sintomas decorrente desse estresse, dessa situação, dessa ansiedade que fez aumentar o cortisol e com certeza o hormônio do estresse que culminou na piora da inflamação do lipedema. Eu tô aqui para dizer para vocês que não existe 8 nem 80, que a gente nunca vai obrigar e nem proibir vocês de absolutamente nada, e eu quero que vocês também não tenham em mente nenhum tipo de terrorismo. Vocês não podem se ligar a isso para vocês tentarem entender a doença de fato, porque ninguém sabe ao certo o que causa realmente e como que faz para tudo acontecer, porque hoje não é só alimentação, são hábitos de vida de uma forma geral, é como você dorme, o quanto você dorme, a qualidade do seu sono, o quanto você se sente estressado, esgotado emocionalmente, isso e mais atividade física com constância. Então são muitas coisas para a gente poder analisar, para avaliar o que é de fato que piora o seu lipedema. Então, na dúvida, comecem vocês se analisarem, comecem a analisar os seus sintomas nas pernas, o que tem feito eles piorarem, anota no caderninho. A gente faz isso aqui com o nosso diário alimentar. A gente anota no caderninho quando houve pior, o que você comeu, o que você passou, tomou água, passou por alguma situação de estresse, tudo isso começa a fazer sentido. E as pecinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando cada vez mais.